bem? Então temos conosco aqui na linha o secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Pedras Grandes, Júlio Cancelier. A gente vai conversar com ele sobre uma proposta muito legal de Pedras Grandes, né? Pedras Grandes honra o legado da imigração italiana. Neste Dia Nacional do Imigrante Italiano, temos o prazer, então, de conversar com o secretário da cidade, desta cidade que é conhecida por sua rica herança italiana e como o berço da colonização italiana no sul do estado, celebrando a cultura e as tradições trazidas pelos imigrantes italianos desde 1877. Boa tarde, secretário, tudo bem? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É uma satisfação participar aí numa data tão importante, que é o dia 21, né, o dia da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil. E aqui em Pedras Grandes, a gente é também muito feliz por participar dessa data. Muito bem, secretário. Como que Pedras Grandes, já indo direto ao assunto, né? Como que Pedras Grandes preserva essa rica herança cultural italiana trazida pelos imigrantes, pelos primeiros imigrantes, aliás? Olha, é muito importante isso que você fala, e lembrando que há 150 anos, né, nós tivemos aí a chegada dos primeiros imigrantes italianos, né, vindos exatamente lá para o Espírito Santo, naquele ano, né, e anos depois eles vêm aqui para o sul do Brasil, né, especialmente aqui para a colônia Azambuja, lá naquele ano de 1877, e fazem uma espécie de colonização dessa área, irradiando também para outros municípios, né? Então nós temos uma história antiga, uma história então que remonta lá a 1877. Nós temos ainda hoje os traços dessa cultura, né? Tanto nos sobrenomes, né, de imigrantes italianos que estabeleceram-se aqui. Nós temos aqui na cidade de Pedras Grandes aproximadamente 75% da população que possui esses sobrenomes, né? Ou seja, são descendentes de imigrantes italianos. E não é diferente na nossa região, em Tubarão, 13 de Maio, avançando lá em direção a Criciúma, Uruçanga, Nova Veneza, né? É muito forte essa presença da etnia italiana, né? Através de seus descendentes, né? E Pedras Grandes faz um trabalho muito forte no sentido de lembrar, de pesquisar, de lembrar esse passado muito importante e transformar esse aspecto cultural da nossa cidade também como um atrativo turístico aqui do município de Pedras Grandes. Nós temos, secretário, a história da imigração italiana muito ligada também com a história da própria ferrovia Teresa Cristina, né? Inclusive, recentemente, vocês levaram uma locomotiva para fazer parte desse enredo histórico da cidade. Como que esse desenvolvimento econômico, tendo como um pilar aí a própria ferrovia Teresa Cristina, especialmente a extração do carvão, como que a imigração italiana contribuiu para esse desenvolvimento não só de Pedras Grandes, mas como o senhor bem mencionou, as outras cidades ao qual foram sendo povoadas por esses imigrantes? Olha, Reginaldo, eu estou exatamente, inclusive, aqui na antiga estação ferroviária aqui no centro de Pedras Grandes, que é uma estação construída em 1884, que é justamente naquele ano, né, em que surgiu a ferrovia aqui ligando Lauro Miller até Imbituba, né, passando Tubarão como principal centro, né? E a ferrovia Teresa Cristina, ela foi exatamente responsável por levar o desenvolvimento, né, tanto através do transporte do carvão, que gerou aqui muitos benefícios econômicos para os municípios, né, produtores de carvão, de beneficiamento, a levada lá para o porto de Imbituba. Então, todos esses municípios surgiram a partir do ramal ferroviário aqui da ferrovia Teresa Cristina. Então, além da questão econômica, né, do desenvolvimento para a região, propiciado aí pela Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, hoje FTC, mas também deixou um rico legado cultural, né? As estações antigas, né, como é o caso dessa aqui de Pedras Grandes, que foi restaurada, ela é um patrimônio histórico muito importante. E da mesma forma, as locomotivas restauradas aí pelo Museu Ferroviário Tubarão, que hoje estão alojadas além da cidade de Tubarão, que possuem aí próximos, inclusive, aos estudos da rádio, né? No centro da cidade, na antiga rodoviária de Tubarão, nós temos uma locomotiva. Nós temos lá no Museu Ferroviário de Tubarão, no bairro de Oficinas, um dos maiores acervos do mundo, né? Em termos de locomotivas a vapor. E agora, Pedras Grandes restaurou uma, está aqui no centro da cidade, e agora, mais recentemente, também
o município de Lauro Miller, né, conseguiu uma outra locomotiva. Então é muito importante para a história e para o próprio turismo aqui atual da nossa região, o papel aí da ferrovia Teresa Cristina. Muito bom. Quando a gente pensa em tradições italianas, claro que como bom brasileiro que come bastante, a culinária italiana se destaca, né? Mas além da culinária, né, quais são as tradições ainda vivas e celebradas pela comunidade de Pedras Grandes? Eu destaco entre tantas, né? Nós somos apreciadores, em primeiro lugar, da comida, né? Sim. Da macarronada, da polenta, né? Acompanhada de um bom vinho. Mas isso na parte gastronômica. Eu destaco também, aqui pelas visitas que eu estou fazendo aqui na nossa região, a cantoria. A cantoria Cantoria. é uma tradição assim muito interessante, né? Nós temos aí diversos grupos musicais, né? Tubarão tem um excepcional, que é o Ricordi d'Italia. Nós temos aqui no município de Siderópolis também o grupo Belunese, né? Aqui em Pedras Grandes, o maestro Marcon Digio, ele canta junto com o coral municipal diversas canções antigas, né? Aquelas canções que os imigrantes, quando chegaram aqui, lá pela década de 1870, né? 1880, eles cantavam e na própria Itália. Hoje mais já não se tem mais essas músicas, né? Portanto, a cantoria, aliada até à prática do dialeto, né? O pessoal fala aqui dialeto vêneto, bergamasco, é difícil de entender até, né? Mas faz parte, né? A cantoria e o dialeto vêneto desse legado aí cultural que a gente pode destacar como representação da cultura italiana aqui na nossa região. Quando a gente pensa, secretário, essa língua vêneta que o senhor menciona, quando a gente pensa essas festividades que são realizadas aí para comemorar esse legado italiano, como a própria festa do vinho Goethe, quando a gente pensa a culinária, essa história da imigração italiana, como que isso é levado para as escolas, como que isso é compartilhado com quem visita Pedras Grandes, como que o turismo em Pedras Grandes se beneficia e inspira as pessoas com a cultura italiana? É excelente. Nós temos aqui em Pedras Grandes, por exemplo, um pacto de amizade com a cidade de Beluna, né? Pedras Grandes e Beluna firmaram recentemente um pacto de amizade que estabelece algumas ações na área cultural, na área educacional. As escolas do município hoje têm diversas atividades relacionadas à cultura italiana, né? Faz exposições, faz trabalhos artísticos, né? Portanto, as próprias escolas municipais estão devidamente inteiradas e participando desse processo para levar a essas crianças, né, que são, como te falei, 95% das pessoas aqui de Pedras Grandes possuem sobrenomes italianos, né? Então é importante que eles tenham também a prática dessa atividade cultural. E, de modo geral, para a população, nós temos aqui no centro da cidade um museu, né, que é na antiga estação, né, ferroviária, bem no centro, aqui onde está a locomotiva, a nossa locomotiva restaurada, né? E no museu as pessoas também podem ter acesso, conhecer um pouco da história, de documentos antigos, fotos antigas de imigrantes italianos, ou seja, é um impacto cultural assim muito interessante relacionado a essa temática aqui que Pedras Grandes trabalha muito bem, afinal, aqui Pedras Grandes, a Zambuja principalmente, né? Foi o berço da colonização no sul de Santa Catarina. Como hoje se comemora os 150 anos da imigração no Brasil, né, através do Espírito Santo, aqui em Pedras Grandes nós temos também 140, vamos para 147 anos da chegada dos imigrantes aqui na nossa cidade. Há 147 anos, no dia 21 de fevereiro, então os italianos, os imigrantes italianos pisaram no solo brasileiro e estiveram aqui, tiveram a oportunidade de enriquecer ainda mais essa região. Esperamos, secretário, que esta conversa ilumine a importância da imigração italiana para a história, para a cultura, para o desenvolvimento de Pedras Grandes, para o desenvolvimento de toda a região. A gente agradece por sua participação aqui na Rádio Cidade conosco. Eu que te agradeço, te parabenizo aí pela abordagem, né? Um tema muito importante, né? Tubarão, as autoridades, elas têm uma preocupação com isso, né? E espero que essa entrevista contribua, né? As suas indagações também possam contribuir para que cada vez mais a gente possa fortalecer a cultura, não só italiana, mas de modo geral,
aqui na nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Forte abraço, secretário. Conversei então com o Júlio Cancelheiro, ele que é secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Pedras Grandes, e falou um pouquinho sobre como Pedras Grandes está honrando o legado da imigração italiana. 1h22, nós vamos fazer um pequeno intervalo, na sequência a gente está de volta.